Meus caros amigos e amigas, muito boa noite. Estamos aqui para começar mais uma live e queremos hoje conversar sobre essa solenidade importantíssima que a igreja celebra a partir de hoje, sábado, até amanhã. A festa, a solenidade do Divino Espírito Santo, que praticamente coroa assim todo o tempo pascal. No tempo da Páscoa, nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Depois de 40 dias em que Jesus, ressuscitado, viveu no meio dos apóstolos, dando a eles as últimas instruções. E depois, 10 dias depois, Jesus sobe para o céu e lá ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja. É sobre tudo isso que nós queremos conversar hoje, meus irmãos, algo importantíssimo. Vamos conversar sobre os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo e toda a atuação do Espírito Santo na vida da igreja e na vida de cada um de nós. Não? Muito bem, vamos começar. Vamos começar rezando, pedindo a Deus a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Já estamos na solenidade de Pentecostes. Então, mais do que nunca hoje, vamos dizer a Deus do fundo da nossa alma: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e nós gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a Virgem Maria foi aquela que concebeu por obra do Espírito Santo. E foi aquela que também no dia de Pentecostes estava ali com os discípulos e ela como esposa do Espírito Santo, atraiu o Espírito Santo sobre ela, sobre os apóstolos, sobre a igreja, ela que é mãe da igreja. Onde está a esposa, o esposo quer estar junto. Por isso o Divino Espírito Santo veio à Virgem Maria. Então queremos pedir a ela nesta noite que interceda por nós, que nos ajude a compreender a beleza, desta solenidade de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês, meus amigos e amigas que estão comigo nesta hora de reflexão. Estou vendo aí, a Maria José, muito boa noite. Helder, Rubens, muito boa noite a vocês todos. Também aí Renato, Suzana. Deus os abençoe nesta noite e que o Espírito Santo de Deus seja derramado abundantemente sobre todos, a partir de hoje, também no dia de amanhã, para que nós tenhamos aí uma vida nova. Muito bem, vamos comentar um pouco sobre a liturgia deste domingo, em que a igreja coloca para nós essa solenidade do Espírito Santo. Como eu disse no começo, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja é o coroamento de todo o tempo pascal. Depois dessa festa, aí nós já entraremos de novo no tempo comum, porque a grande bênção da nossa redenção, quando Jesus sobe ao céu e derrama o Espírito Santo sobre a igreja. São Pedro disse lá, naquele dia de Pentecostes, que está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e falavam cada um em línguas diferentes que eles não sabiam falar e que o povo compreendia. Então, eles começaram a dizer: nossa, mas será que está todo mundo já bêbado às 9 horas da manhã? E São Pedro disse: não tem ninguém bêbado aqui não. Aqui o que acontece é que eles estão embriagados do Espírito Santo. E aí São Pedro explicou: é Jesus que, glorificado à direita do Pai, sentado à direita do Pai, ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja.
né? E aí começou, meus irmãos, a vida da igreja, né? A vida de evangelização a partir daí. É interessante que quando São Pedro narra isto, né? Ou melhor, São Lucas narra no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 8, quando Jesus estava se preparando para subir ao céu, né? Os apóstolos perguntaram ao Senhor, é agora que o Senhor vai restabelecer o reino de Israel? Né? Eles achavam que fosse aquele reino assim, não sei, político, social, temporal, como foi no tempo de Davi, de Salomão. Eles esperavam talvez um reino assim como o do Império Romano da época, que dominava Jerusalém, dominava, né, os judeus. Mas o que Jesus disse? Não compete a vós saber os tempos e os momentos que o Pai fixou pela sua autoridade. Vocês vão para Jerusalém, que ficava do outro lado do vale do rio Cedron, né? Vão para Jerusalém e lá vocês vão esperar o cumprimento da promessa do Pai. Que promessa é essa? Da qual eu lhe falei, né? Sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Deus tinha prometido, Jesus tinha prometido a eles, né, que mandaria o Espírito Santo. Naquela ceia pascal, na Santa Ceia, está lá, capítulo 14 de São João, versículo 15, né, Jesus disse, né, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, né, para que Ele envie o Paráclito, o Consolador. Ele relembrará a vocês todas as coisas. Não vos deixarei órfãos. E Jesus dizia para eles, né, é bom que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Então Jesus foi e derramou o Espírito Santo sobre toda a igreja, para que cada um de nós, então, pudesse ter, né, a força do Espírito Santo em nós, a presença da Santíssima Trindade em nós, pelo Espírito Santo. Porque uma coisa muito importante de você entender é que Deus é indivisível. Ninguém consegue separar o Pai do Filho e do Espírito Santo, porque Deus é uno. É a unidade na Trindade, a Trindade da unidade. Então, quando São Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo, ele quer dizer que nós somos templos da Santíssima Trindade, que habita em nós, é dogma de fé. E é pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus disse para os apóstolos, é bom que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós, né? Como eu prometi. Então, a primeira leitura da missa de hoje lembra exatamente esta festa de Pentecostes, né? Lembra aí como aconteceu. E é interessante os sinais, né, que a gente vê aí no dia de Pentecostes, né? Primeiro eu quero lembrar que Pentecostes quer dizer 50 dias depois da Páscoa. Vem dos 50 do grego, né? 50 dias depois da Páscoa. Era uma festa que os judeus já celebravam no Antigo Testamento. Era a chamada festa das colheitas, quando eles começavam as colheitas, né? Era um tempo assim de alegria, né? Claro, o tempo de colheita, de fruta, é um tempo de alegria. Então, Deus escolheu exatamente nesta festa dos judeus que já existia, de alegria, para a vinda do Espírito Santo, que alegra a igreja, fortalece a igreja. Então, quando o São Lucas narra aqui, ele diz que quando chegou o dia de Pentecostes, ou seja, o dia daquela festa que os judeus já celebravam. E como era uma festa que os judeus já celebravam, Jerusalém estava cheio de judeus de toda parte da terra, porque os judeus vinham para Jerusalém nas grandes festas. Então, nesta grande festa que era Pentecostes, como era a Páscoa, como era para dizer, o Yom Kippur, né? A festa dos tabernáculos, eram muitas festas dos judeus. O Pentecostes era uma dessas festas. Então, Deus aproveitou que nesta festa o Espírito Santo fosse derramado. E aí, então, o evangelista diz, né, quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam ali no cenáculo, né? De repente veio do céu, assim, um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles encontravam. Por que o Espírito Santo, né, é simbolizado assim, desse jeito? Porque espírito no grego quer dizer ruá, que quer dizer vento, né? Jesus disse, o Espírito sopra onde quer, né? Ele opera onde quer, São Paulo diz.
ele faz o que ele quer. Então, ele é comparado com um vento. Por isso que esse sinal dessa ventania muito forte, que encheu aquela casa. E depois ele fala de um outro sinal, ele diz assim, né? Então apareceram línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Que sinal bonito, meus irmãos. A língua de fogo, o fogo é cheio de simbolismo. Por quê? Porque o fogo aquece, não é? Quando você está com frio, antigamente, quando as pessoas não tinham aquecedor, fazia o quê? Acendia uma fogueira. Dentro de casa, no fogãozinho a lenha. E ali o povo ficava na taipa ali se aquecendo, porque o fogo aquece. Né? É gostoso o calor do fogo, né? E naquele calor do fogo ali as pessoas conversam, né? Ficam conversando, tomando ali um cafezinho, comendo uma pipoca, não é? O fogo ele aquece. O fogo ilumina. Ao mesmo tempo que ele aquece, ele ilumina. Então apaga, dá um blackout, você acende uma vela, porque o fogo ilumina. O Espírito Santo ilumina. Ele aquece o nosso coração e ilumina. Faz a gente compreender as coisas de Deus. Aí vem os 7 dons que eu quero falar. Os dons infusos do Espírito Santo que a gente recebe exatamente no batismo. Né? Depois, um outro sinal maravilhoso do fogo é que o fogo purifica. Você já viu como é que purifica, né, o ferro? Um ferro enferrujado. Quando você coloca dentro do fogo, o fogo aquece o ferro, aquece, a ferrugem vai caindo. Daqui a pouco o ferro vai ficando vermelho, vermelho, e o ferro fica da cor do fogo. Que coisa bonita. O Espírito Santo vai aquecendo a nossa alma, vai derrubando a ferrugem do pecado da nossa alma, para que a nossa alma vá ficando da cor dele. Ou seja, a imagem e semelhança de Jesus. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus. Né? Tertuliano, aquele padre da igreja lá do século II, Tertuliano disse que quando Deus nos criou, ele olhava para Adão. Ou melhor, desculpa, quando Deus criou Adão, ele olhava para Jesus. Ou seja, o primeiro homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quem é o Deus feito homem? É Jesus. Só que o pecado original estragou esta imagem. É como se você pegasse uma imagem bonita, jogasse no chão, a imagem quebra toda. Né? Quando um vândalo derrubou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Há uns 30 anos atrás aqui, em Aparecida, ela não era ainda protegida como é hoje, ela caiu no chão e quebrou em 300 pedaços. Depois ela foi para um restaurador, lá em São Paulo, especialista, e reparou a imagem. Ninguém percebe que a imagem foi reparada, tão bem que ela foi reparada. Ou seja, ela voltou à imagem original. É isso que o Espírito Santo faz em nós. O pecado original quebrou a imagem de Deus em nós. Né? Estragou. O Espírito Santo, ele refaz. O ferro entra no fogo, vai derrubando toda a ferrugem, daqui a pouco o ferro vai ficando vermelho e o ferro vai ficando da cor do fogo. Ou seja, nós vamos ficando da cor do Espírito Santo. Ou seja, vamos ficando imagem e semelhança de Jesus de novo. Então aí você vê que sinais maravilhosos, né? Que os Atos dos Apóstolos narram aqui na primeira leitura. Primeiro, o sinal do vento impetuoso. É um vento forte, né? Que sopra onde quer. Né? Depois, línguas de fogo, que se pousam em cima de cada um. Que coisa bonita. Todos nós recebemos o Espírito Santo. Você sabe que a igreja nascente era ali. Os apóstolos, que Jesus chamava de o meu pequeno rebanho. Ali nascia a igreja. Lá em Atos 12, 32, você encontra aquela passagem de Jesus fala para os apóstolos, pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. A igreja que nascia. Então, o Espírito pousa sobre cada um dos apóstolos, para simbolizar o quê? Ele veio para cada um de nós na igreja. Cada um de nós que passa a ser membro da igreja, meus irmãos, pelo batismo. Quando nós participamos da morte e da ressurreição do Cristo nas águas do batismo, nós passamos a ser
templo do Espírito Santo. Desce sobre cada criança batizada essa língua de fogo. Claro, a língua de fogo é um símbolo. Desce, na verdade, o próprio Espírito Santo. Né? E São Lucas coloca aqui um outro sinal interessantíssimo. Né? Então, ele diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Né? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém, ele fala, judeus devotos de todas as nações do mundo, porque, como disse, era a festa de Pentecostes, em que os judeus vinham de toda a parte do mundo para celebrar. Não é? Quando ouviram o barulho daquele vento impetuoso, né, juntou-se a multidão ali em torno do cenáculo e todos ficaram confusos, porque cada um ouvia os discípulos falar na sua própria língua. E perguntaram, mas esses homens, eles não são todos galileus? Como é que eles estão falando nas nossas línguas? Né? Um veio da Pérsia, outro da Frígia, outro da Panfilha, outro lá de Cirene, outro vinha do Líbano, outro vinha... Não é? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Né? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, né? E da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos, que aqui residem. Como é que pode esses homens que são apenas galileus, falando em línguas aí diferentes que cada um de nós entende? Não é? E aí ele coloca aqui, né? Todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Então, aí, meus irmãos, dois sinais que nós temos que entender bem. Primeiro, essas línguas novas que os apóstolos falavam, pelo Espírito Santo, né? Falavam do quê? Das maravilhas de Deus. Falando da beleza de Deus, certamente, do amor de Deus, da paixão do Cristo que morreu para salvar a humanidade. Eles compreenderam. Né? Como é que a gente interpreta essas línguas estranhas que eles falavam aí? Bom, uma interpretação é o dom das línguas, que São Paulo depois fala lá no capítulo 12 da Carta aos Coríntios, né? E quando aconteceu aquele Pentecostes também, na casa de Cornélio, né, que Pedro começou a falar de Jesus, desceu ali sobre ele o Espírito Santo, e eles falaram também nessas línguas estranhas. Mas a igreja tem um entendimento também muito importante, que é o seguinte: é a igreja que é enviada ao mundo inteiro para falar em todas as línguas de todos os povos, anunciando o Evangelho. Este é um grande sinal. O Espírito Santo desce no dia de Pentecostes e a igreja nascente, ela tem a capacidade de falar todas as línguas. Por quê? Porque ela é enviada a evangelizar todos os povos. Jesus, antes de subir ao céu, ele disse para os discípulos: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as criaturas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o Espírito Santo dá à igreja o poder de falar todas as línguas, ou seja, de estar presente no mundo inteiro. Então, a igreja fala inglês nos Estados Unidos, fala em português no Brasil, em Portugal, em vários países da África. A igreja fala em espanhol, a igreja fala em árabe, a igreja fala, né, na língua dos japoneses, na língua dos chineses, ou seja, a igreja fala todas as línguas. Então, esse simbolismo pega o dom das línguas, que é a oração em línguas, que São Paulo diz que quando alguém ora em língua, não entende o que está falando, porque está falando pelo Espírito, mas que o Espírito entende. Mas também a igreja interpreta, né, esse envio da igreja a todos os mundos, falando todas as línguas. Falando o quê? As maravilhas de Deus. É isso que aqui aparece nos Atos dos Apóstolos. Veja como essa narrativa, meus irmãos, é importantíssima, aí da primeira leitura da missa desse domingo. E depois vem aquele salmo de meditação maravilhoso, né, que confirma tudo isso, aquele refrão: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai, Senhor, né,
e renovareis toda a face da terra. Por quê? Porque o Espírito Santo é vida. Na primeira página da Bíblia, quando está escrito lá no princípio, Deus criou o céu e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Os teólogos comparam assim, né, esse Espírito de Deus que pairava sobre as águas, comparam assim como se fosse a galinha, né, que deita sobre os ovos durante 21 anos e vai aquecendo aqueles ovos, e aqueles ovos vão se transformando numa vida. Né? O pintinho depois nasce com 21 anos. Esse milagre estonteante que nenhum cientista consegue explicar, nenhum biólogo, nenhum bioquímico. Como é que da clara e da gema aquecida pela galinha, né, nasce uma vida. Então o Espírito de Deus pairava sobre as águas, renova a face da terra, traz vida à face da terra. Né? É por isso, meus irmãos, que o Papa Paulo VI, um dia, ele disse o seguinte, que a primeira oração do dia tem que ser esta: vinde, Espírito Santo, vinde, né? Enchei os corações dos vossos fiéis, acende em nós o fogo do vosso amor. Então tudo será criado, renovareis a face da terra. É o que canta, então, aqui, esse Salmo 103, né? Enviai o vosso Espírito, Senhor. Aí ele diz, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Né? Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. É a obra do Espírito Santo. É a maravilha que ele faz. Né? Depois diz aqui o salmista, né? Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Ou seja, se Deus tira de nós o teu espírito, nós voltamos ao nosso nada. Nós somos tirados do nada. Não é? Nós não existíamos. Deus fez a gente existir. Criou a nossa alma. E colocou a nossa alma naquela primeira célula, né, que foi, né, a fecundação do óvulo da mãe pelo sêmen do pai. Deus cria uma alma que não existia, coloca ali. Então, São Tomás de Aquino dizia assim, quanto mais a pessoa se afasta de Deus, mais ela se aproxima do seu nada, do seu vazio. A pessoa que não tem Deus, que se afasta de Deus, ela cai no vazio, no nada. A vida perde o sentido, porque é o Espírito Santo de Deus na alma que dá essa vida. Então, o salmista coloca isso, né? Que a glória do Senhor perdure sempre e alegre-se o Senhor em suas obras, essas obras do Espírito Santo. E depois, na leitura aqui da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo coloca sobre os dons do Espírito Santo. Né? A primeira, Coríntios 12, desde o versículo 3 até o versículo 13, né? São Paulo fala, irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Ou seja, a gente só diz Jesus é o Senhor. Eu só reconheço Jesus como Deus, movido pelo Espírito Santo. É uma graça, é um dom do Espírito Santo a fé. Então é a fé que me faz ter um encontro pessoal com Jesus. E essa fé é dom do Espírito Santo. É isso que São Paulo disse, irmãos. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, Senhor da minha vida, meu Redentor, meu Mestre, meu Senhor, meu Deus. Se não for embalado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. É o dom da fé. Aí São Paulo vai dizendo, né? A diversidade de dons do Espírito Santo, né? Ele fala, mas um mesmo é o Espírito. A gente pode comparar isso, por exemplo, com a eletricidade. A eletricidade é uma só, mas ela gera efeitos completamente diferentes, não é verdade? A eletricidade, se você pega um ferro elétrico, a eletricidade esquenta. Se você pega uma geladeira, liga na eletricidade e gela. Que coisa diferente, o ferro esquenta, a geladeira gela. Se você liga um rádio, o rádio fala. Se você liga a televisão, sai uma imagem. Veja, tudo é fruto, né, de uma mesma eletricidade. Se você liga o ventilador, ele venta. O que é diferente aí? O diferente é cada aparelho. É o que é diferente em cada um de nós.
Cada um de nós é diferente. Então, São Paulo diz aqui, né? A diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. A diversidade de ministério. Ministério quer dizer serviços na igreja. Um é cantor, outro é pregador, outro fica lá na cozinha, não é? Descascando batata, cozinhando arroz, feijão para o pessoal comer nos encontros, né? Muitos são os ministérios. Um é ministro extraordinário da Eucaristia, o outro é, não sei, diácono, o outro trabalha lá no batismo, o outro trabalha no encontro de casais, o outro trabalha no curso de noivos. São diversos ministérios, São Paulo diz, mas um mesmo é o Senhor. É aquilo que eu disse, é a mesma eletricidade que move cada um com coisas diferentes. São Paulo explica isso por quê. Depois, no capítulo 13, quando ele fala do amor, São Paulo fala, é o corpo de Cristo. Né? Assim como o nosso corpo tem olhos, ouvidos, boca, nariz, mãos, pés, né? Ele fala, o corpo não é um órgão só. Não, nós não somos só ouvido, não. Seria um monstro se nós fôssemos só ouvido. Ele fala, o corpo de Cristo também, movido pelo Espírito, também é assim. É uma unidade na diversidade. Por isso que São Paulo fala lá na Carta aos Coríntios, capítulo 13, né? Ele fala, a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de você. Claro que precisa. Sem os pés, a cabeça não anda. Né? O olho não pode dizer para o ouvido, eu não preciso de você. Claro que precisa. Todos os órgãos são importantes. Olha, o que São Paulo está dizendo? Na igreja, no corpo místico de Cristo, embalado pelo Espírito Santo, vivificado pelo Espírito Santo, esse único Espírito Santo que produz dons diferentes nas pessoas, todos são importantes. Por isso não pode haver rivalidade, por isso não pode haver fofoquinha, disque-disque, inveja. Não, porque um precisa do outro. E quando Deus faz assim, meus irmãos, ele fomenta a caridade. Sim, porque eu, por exemplo, na igreja, sempre trabalhei como pregador. Sempre, há 48 anos que eu vou nos encontros fazer palestras. Deus me chamou para esse ministério. Mas eu preciso de tanta gente para que eu possa fazer a minha palestra. Você quer ver? Eu preciso de quem marque o encontro, chame as pessoas para o encontro, arrume a sala de palestras, arrume o som, não é verdade? Arrume a música, prepare a comida para o pessoal, porque os encontros às vezes são 2, 3 dias. Olha quanta coisa! Então o pregador não pode dizer assim, eu não preciso do povo da cozinha, eu não preciso do povo que lava banheiro, eu não preciso do povo que arruma o som. Precisa sim. E quando eu preciso dos outros, meus irmãos, isso forma a unidade, isso forma a caridade. E aí é assim que o Espírito Santo modela o corpo de Cristo, forma o corpo de Cristo. Por isso São Paulo diz, é o mesmo Espírito que suscita dons diferentes, ministérios diferentes. E aí ele vai citando os dons, ele diz assim, por exemplo, né? A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Então, olha que coisa, essa manifestação do Espírito, que são os dons, que ele vai falar, não é para a pessoa, é para a comunidade, é para a edificação da comunidade. Ele fala para o bem comum. Então, se eu tenho um dom, por exemplo, de pregar, não é para mim, é para a comunidade, é para edificar a comunidade. Se o Espírito Santo deu para você o dom de cura, e o catecismo da igreja diz que algumas pessoas recebem de Deus o dom de cura. Não é para você, é para os outros. Se Deus te deu o dom de cozinhar bem nos encontros, não é para você. A cozinheira, às vezes, é a última que come, ou come rápido, porque ela tem que estar cuidando da comida, depois tem que servir a comida. É para os outros. Esse é o sentido do dom. O dom, São Paulo fala bem claro aqui, a cada um é dada a manifestação do Espírito. Então, o dom é um Espírito que se manifesta, né? Em vista do bem comum.
Aí ele fala como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora, né, sejam muitos, formam um único corpo, assim também acontece com Cristo. É um único corpo, o corpo de Cristo, a igreja. E os dons são para edificar. E ele diz, de fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo e dele nós todos bebemos de um único Espírito. E aqui nessa leitura não tem a continuação, mas São Paulo aí fala dos dons carismáticos do Espírito Santo. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Os dons do Espírito Santo. Primeiro, quando nós somos batizados, passamos a ser filhos de Deus, templo do Espírito Santo, membro do corpo de Cristo, de novo herdeiro do céu, com direito a voltar ao paraíso, né? Então, muito bem, nós recebemos o Espírito Santo. Recebemos toda a Santíssima Trindade no batismo. E ele vem com os chamados dons infusos. Aqueles 7 dons, sabedoria, ciência, entendimento, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. O que são esses dons? Para que servem esses dons? Serve exatamente para que a criança batizada ali, com a força do Espírito Santo através desses dons, a criança cresça na sua fé. Faça a vontade de Deus. Seja um cristão autêntico, né? Então, o que é o dom do entendimento? O dom da sabedoria. Não é a sabedoria do mundo, né? Do sabido. Não. É a sabedoria de Deus. Existe um livro na Bíblia, o livro da sabedoria, né? Ou seja, é aquele que pensa com o coração de Deus, vê o mundo com os olhos de Deus, entende as coisas com o entendimento de Deus. Tem o dom do Espírito Santo, né? Eu diria, tem os olhos de Deus. Ok? Ele sabe enxergar o que é certo, sabe enxergar o que é errado. Ele tem discernimento das coisas. É o dom da sabedoria, né? O dom da ciência, ciência das coisas de Deus, né? Os santos tiveram uma ciência infusa, um conhecimento profundíssimo da teologia, muitas vezes sem até estudar teologia. Você pega, por exemplo, uma Santa Teresinha do Menino Jesus, foi declarada doutora da igreja. Santa Teresinha não fez teologia, não fez mestrado em teologia. No entanto, o Papa declarou doutora da igreja. Por quê? Porque tinha um conhecimento infuso, uma ciência infusa, o entendimento das coisas de Deus, como, por exemplo, um Santo Antônio de Pádua que pregava para o Papa, né? Como, por exemplo, um Santo Inácio de Loyola, uma Santa Catarina de Sena que era analfabeta, no entanto, doutora da igreja. Veja que coisa interessante, né? Os doutores da igreja não são só os gigantes, que foram grandes filósofos, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Leão Magno, Santo Ambrósio. Não. Também esses pequenininhos, né? Como Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha, que tinha a ciência infusa, porque é dom do Espírito Santo. Então, aí você tem o dom da sabedoria, o dom da ciência, o dom do entendimento, que o Espírito Santo dá a nós. Quando você lê a Bíblia, você entender, né? Claro que o estudo da teologia ajuda, mas a inspiração do Espírito Santo também. Claro, quando eu tenho dúvida, não sou eu que vou, com a minha cabeça sozinho, tirar minha dúvida. Eu vou ver o que a igreja ensina. Para isso tem o catecismo da Igreja Católica, que é todo o entendimento do Espírito Santo dado à igreja há 2000 anos, pelos papas, pelos santos, pelos doutores, que a igreja compilou aí no catecismo da igreja. Então, nós temos esse entendimento também, recebendo o que ele já passou para a igreja, né? Então, que dons maravilhosos, né? Sabedoria, ciência, entendimento, o conselho. Quem de nós não precisa de conselho? Quem de nós não precisa de orientação? Na hora de escolher a vocação, na hora de tomar uma decisão. Pedir a Deus, pedir ao Divino Espírito Santo, dá-me o dom do conselho, Divino Espírito Santo. Ilumina a minha inteligência, para que eu decida corretamente.
Eu não sei se eu caso ou se eu não caso com essa pessoa. Eu não sei se eu sigo essa profissão ou não sigo essa profissão. Eu não sei se eu faço isso ou não faço isso. Dá-me, Divino Espírito Santo, o dom do conselho. E dá-me o dom do conselho também para eu também aconselhar os outros. Quando alguém vem conversar comigo, eu sintonizo com o Espírito Santo. Me dá o entendimento. Me dá o dom do conselho. Para que eu possa dizer a essa pessoa aqui, dar a essa pessoa aqui também um conselho adequado. Quanta gente quer conversar com a gente, não é? Casais com problemas, jovens, gente com dúvidas e mais dúvidas e mais dúvidas. Vem, Espírito Santo, dá-nos o dom do conselho. Né? Aí então você vê, olha, esses dons maravilhosos, sabedoria, ciência, entendimento, conselho, fortaleza. O que é a fortaleza? É a força do Espírito Santo para você vencer as provações, as tentações, as aflições. Né? São Paulo fala lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, né? É preciso sofrer bastante para entrar no reino de Deus. Né? São Paulo fala. Ele fala na carta aos Colossenses, eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. A paixão de Cristo não se completou ainda, meus irmãos. O Cristo é a cabeça da igreja. A cabeça já sofreu a sua paixão, mas o corpo de Cristo, que é a igreja, continua vivendo a sua paixão. Quem de nós não sofre? Quem de nós não tem problema? Todos temos. Eu escrevi um livro, Sofrendo na Fé. É o único jeito de sofrer bem. Sofrendo na fé. Sofrendo com o dom da fortaleza do Espírito Santo, que não deixa você desanimar. São Paulo fala na carta aos Efésios, Deus nos consola para que a gente possa consolar também aqueles que sofrem. Então, quando a gente tem fé, quando a gente pede o Espírito Santo, vem Espírito Santo, dá-me o dom da fortaleza, para que eu não desanime nesse momento de angústia, de tristeza, de depressão, de desemprego, de morte de um parente. Dá-me, Divino Espírito Santo, o dom da fortaleza. Né? Jesus, quando disse para os apóstolos, vocês voltam para Jerusalém, vocês vão ser revestidos com o poder do alto. Poder do alto, a força do alto. O dom da fortaleza do Espírito Santo. Que coisa bonita. Temos que pedir, meus irmãos, implorar esse dom. Porque todos nós sofremos. E nós não podemos ficar derrotados no sofrimento. Não. Todos sofremos. São Paulo fala, né? O atleta entra numa competição e ele luta com todas as forças para vencer. Nós também estamos assim. Muito bem. Depois temos outros dons ainda, né? Além da sabedoria, ciência, inteligência, conselho e fortaleza, a piedade. O que é o dom da piedade? O dom da piedade é esse dom de você amar a Deus, reconhecer Deus como Deus, reconhecer o seu poder, esse Deus que é eterno, onipotente, onisciente, maravilhoso, esse Deus que criou todas as coisas, esse ar que você respira, o alimento que você come, você inteiro é uma obra de Deus. Então, o dom da piedade faz a gente reconhecer Deus como Deus, a sua grandeza, se maravilhar diante de Deus, se curvar diante de Deus, adorar a Deus, gostar das coisas de Deus. O dom da piedade faz você gostar, né, de rezar, gostar de ir à missa, gostar de se confessar para ficar livre dos seus pecados. Ou seja, o que move a nossa espiritualidade, a nossa ascese é a busca da perfeição cristã, é o Espírito Santo, pelo dom da piedade, né? Pio, né? Tem o pio e tem o ímpio. O ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não ama a Deus. É o homem da iniquidade, o ímpio. O pio é aquele que é piedoso. É por isso que nós tivemos 12 papas com o nome de Pio. Pio I, Pio II, até Pio XII. Porque Pio quer dizer piedoso. Ama a Deus, louva a Deus,
gosta de falar das coisas de Deus, gosta de ler a Bíblia. Mas veja, é um dom do Espírito Santo que tem que ser pedido. Porque Jesus disse, pedi e recebereis. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Deus não dá nada sem a gente pedir, meus irmãos. Né? O santo diz, é uma lei. Quem não pede, não recebe. Né? As mães dizem, né? Quem não chora, não ama. A criança, quando berra de fome, a mãe vai lá e dá uma mamadeira. A gente tem que, como diz Santo Agostinho, ferir os ouvidos de Deus com as nossas súplicas. Então Deus ouve e atende. E o dom, né, da piedade e do temor de Deus. Temor de Deus não quer dizer medo de Deus, de jeito nenhum. Não pense nunca nisso. Temor de Deus é, assim, uma reverência profunda com Deus. Pelo dom da piedade, você conheceu a majestade infinita de Deus, o poder eterno de Deus, a grandeza absoluta de Deus. Então você, né, tem aquela reverência profunda com Deus. É como um filho que ama seu pai. Não quer ofender o pai, não quer magoar o pai, pelo contrário. Ele faz tudo para agradar o pai, né? Especialmente esse pai tão ferido pelos pecados dos homens. Então, o dom, né, do temor de Deus leva a gente a ter essa reverência profunda com Deus. A reverência com o Cristo no sacrário. Né? Entra na igreja, o Senhor está ali. Então eu vou ficar ali em silêncio, em meditação. Não vou ficar aí no meio da igreja conversando, batendo papo, fazendo coisa. Não, o meu Senhor está ali. O meu Deus está ali. Eu vou aproveitar esse pouco tempo que eu tenho de estar aqui na igreja para estar ali em reverência ao Senhor. É esse dom do temor de Deus. Né? E temor também no sentido de não querer machucar o coração de Deus com os pecados. Deus é tão bom. Me criou, me fez cristão, batizou nas águas do batismo, né? Deu seu filho para morrer na cruz por mim, me dá a vida, o alimento, a casa, tudo que eu sou, que eu tenho, que eu faço. Eu não posso ofender esse Deus. É o dom do temor de Deus. Vejam, meus irmãos, esses 7 dons a criança recebe desde o batismo, para que, então, ela movimente a alma da criança que vai crescendo e essa alma vai se tornando, assim, a imagem e semelhança de Jesus, fazendo a vontade de Deus, movida pelos dons do Espírito Santo. E São Paulo fala também, né, dos dons carismáticos, aqueles dons que aí não é para mim, aí é para a comunidade, ele fala para a edificação da comunidade. Então São Paulo fala o dom da fé, aquela fé operativa que vence os problemas, né? Aquela fé que São João diz, né? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que, né, transporta montanhas, a fé que faz as coisas acontecerem. Né? A fé, uma fé que tinha os santos, aquela fé, assim, aquela confiança absoluta na providência divina, que não vai me faltar nada. Né? Essa fé é dom do Espírito Santo. Né? São Paulo fala o dom da ciência, a pessoa que conhece profundamente as coisas, né, que está acontecendo com uma pessoa que vem conversar com ela. Ele fala também do dom da sabedoria. Todos nós precisamos desse dom da sabedoria, os pais, os professores, nós todos, para orientar as pessoas. Ele fala do dom das línguas, da pessoa orar em línguas estranhas, que ele não entende, né? Como os apóstolos oraram em Pentecostes, como aqueles, né, 12 que São Paulo encontrou lá em Éfeso, que ele perguntou a vocês, quando se converteram, vocês receberam o batismo, o Espírito Santo? Eles disseram não. Então Paulo impôs as mãos sobre eles, né? E eles foram batizados no Espírito Santo, oraram em línguas. Na casa de Cornélio aconteceu a mesma coisa. Então Paulo fala desse dom das línguas. Né? Depois ele fala também do dom do discernimento dos espíritos, importantíssimo. Qual é o espírito que está atuando num determinado assunto, problema? É o Espírito de Deus? Ou é o espírito humano
que às vezes é vaidoso, orgulhoso, autossuficiente, arrogante, ou é o espírito do mal? Sim, meus irmãos, tem 3 espíritos que podem atuar no acontecimento. O Espírito Santo de Deus, que é paz, é bondade, é unidade, né? É o espírito humano, que é vaidoso, provoca divisão, provoca dissensão, e também é o espírito maligno, né? Que vem para roubar, matar e destruir de Jesus. Então, o Espírito Santo dá àqueles que conduzem a igreja, o Espírito Santo dá esse dom do discernimento. Quem é que está agindo aqui nessa situação? É Deus? É o demônio? Ou é o homem? Na sua fraqueza, na sua miséria? Ok? Aí, enxergando quem que está atuando, a gente toma providências. Se é o homem, vamos exortá-lo a ser humilde. Se é o demônio, vamos expulsá-lo pela oração. E se é o Espírito Santo, que haja, que deixe acontecer. Então, Deus ensina isso, né? Deus ensina. Agora, esses dons todos, o Espírito Santo dá a cada um como ele quer. Não é todo mundo que tem o dom de cura, que tem o dom de milagre. Não é que São Paulo fala, todos oram em línguas? Não. Todos têm o dom de cura? Não. Todos têm o dom do discernimento? Não. Deus, a cada um, ele dá uma coisa, né? Sabe, quem quer, por exemplo, orar em língua, deve pedir esse dom a Deus. Mas eu, sinceramente, eu não gosto que se faça as coisas forçadas, né? Eu não concordo, por exemplo, com alguns pregadores que dizem, olha, você quer orar em língua, então começa aí a falar assim qualquer coisa, alabala, xala, mala. Não, de jeito nenhum. Acho que o dom ele tem que vir espontaneamente. Se Deus quer me dar o dom das línguas, me dê espontaneamente. Entende? Claro que numa assembleia, né, da renovação carismática, quando as pessoas entendem o que é isso, né, isso facilita a pessoa entrar no clima de oração, né, e ser movido pelo Espírito Santo e orar em línguas. Né? Mas São Paulo fala, orar em línguas é um dom de intimidade, é um dom de oração. Ok? Muito bem. Depois São Paulo fala aí dos dons das curas, né? Cura interior, cura física, cura psicológica, cura afetiva. O Espírito opera. Quantas e quantas curas nós vimos os apóstolos fazerem, né? Pelo nome de Jesus, na ação do Espírito Santo. Ok? Mas eu queria colocar agora aqui 2 coisas antes de encerrar o nosso programa. Primeiro, como é que eu consigo ser batizado no Espírito Santo, ser cheio, ser renovado no Espírito Santo? Né? Essa expressão está na Bíblia. Sereis batizados no Espírito Santo. Okay? Só que nós temos que entender essa expressão. O ser batizado no Espírito Santo não é você receber um novo batismo. Não, o batismo é um só. É o batismo na água. O ser renovado, ser batizado no Espírito Santo, é ser renovado no Espírito Santo. Acontece que nós recebemos o Espírito Santo no batismo, mas muitas vezes esse Espírito Santo ficou assim, trancado dentro de nós. Por quê? Às vezes os nossos pecados, os nossos comodismos, os nossos egoísmos, as nossas soberbas, as nossas luxúrias, ora, isso amarra o Espírito Santo, prende o Espírito Santo, ele não age em nós. É como se você tivesse um feijãozinho, esse feijãozinho guardado na gaveta. Ele nunca vai dar um pé de feijão, porque ele está ali abandonado. Mas, se você pega aquele feijãozinho e põe na terra e cuida dele, opa, ele vai desabrochar, vai dar uma árvore. É isso ser batizado no Espírito Santo. É deixar que o Espírito Santo, que já está em nós desde o batismo, ele tome conta da nossa vida. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter você, mandar na sua vida. Então, o que eu preciso fazer para que isso aconteça comigo? Primeiro, limpar a minha alma, porque o Espírito Santo ele é santo. Ele não se mistura com o pecado. Eu me lembro que o Padre Jonas, no início da renovação carismática, andávamos com ele por esse Brasil afora, ele dizia, o Espírito Santo está pronto para encher qualquer tipo de vaso.
Ele enche um vaso de barro, ele enche um vaso de plástico, ele enche um vaso de vidro, ele enche um vaso de cristal, ele enche um vaso de louça, ele enche qualquer tipo de vaso, ele não faz discriminação. Pobre, rico, culto, ignorante ou não. Vai dizer, só tem um vaso que o Espírito Santo não enche. Qual é? É o vaso sujo, o vaso cheio de pecado. Esse Espírito Santo não enche. Por quê? Porque ele é santo. E o santo não combina com a iniquidade, com o pecado. Então, a primeira coisa, meu irmão, se a gente quer ser cheio do Espírito Santo, é limpar a alma. É aí nada melhor do que uma confissão. Uma boa confissão. Né? Aí você limpou a alma, beleza. Segunda coisa que é preciso para ser renovado no Espírito Santo é você querer fazer a vontade de Deus. Querer ser santo. Porque o Espírito Santo não vem a nós para enfeitar a nossa alma, não. Eu tenho carteirinha de batizado no Espírito. Não é para isso, não. Ele vem para que você faça a vontade de Deus, para que você seja santo, para que você queira evangelizar. É para isso, o Espírito Santo é o Espírito da evangelização. Ele não vem para você ficar uma vida comodista, mais rico, mais confortável, Não, não é para isso que ele vem, não. O Espírito Santo vem para colocar você no serviço de Deus. Ide pelo mundo inteiro. Ok? Não foi o que ele disse para os apóstolos? Disse para nós também. Para isso ele deu o Espírito Santo. Não é? Jesus falou para os apóstolos, eles perguntaram ao Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Deus? Ele disse, não, vocês vão voltar para Jerusalém, vão ficar lá rezando 9 dias, no 10º dia, é a novena que a gente faz, né? No 10º dia, vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Então, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, etc., até os confins do mundo. Ou seja, por que Jesus mandou o Espírito Santo? Para que a igreja evangelizasse. Então, além de eu limpar a minha alma dos meus pecados, eu tenho que querer fazer a vontade de Deus. Eu tenho que querer a santificação da minha vida. Eu tenho que querer ser um missionário. Né? Como dizia o Papa Bento XVI, não basta ser discípulo, tem que ser missionário. Aí o Espírito Santo vem. Né? Aí eu posso pedir o Espírito Santo. E Jesus manda pedir. No capítulo 13 de São Lucas, Jesus manda pedir o Espírito Santo. Ele fala, olha, quando um filho pede um pão, o pai não vai dar pedra. Quando o filho pede um peixe, o pai não vai dar uma serpente. Quando o filho pede ovo, o pai não vai dar escorpião. Aí Jesus disse, vocês que são maus, né? Pecadores, vocês sabem dar coisas boas para os seus filhos? Quanto mais o Pai do céu vai dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Confira aí na sua Bíblia depois. Lucas 13, 11. Está escrito lá. Vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos. Quanto mais o Pai do céu vai dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Pedirem. Por isso que nós dizemos, vinde Espírito Santo, tenha misericórdia de nós, enchei os corações dos vossos fiéis. Venha. Mas para isso você tem que limpar a casa primeiro. E você tem que querer fazer a vontade de Deus. Não a nossa vontade egoísta, a vontade de Deus. Amar o próximo, amar as pessoas, lutar pela salvação das almas, pregar o Evangelho de Deus. Aí ele dá o Espírito Santo. Porque ele não dá o Espírito Santo para o Espírito Santo ficar morto dentro de nós, não. Não é? Para que ele vai dar o Espírito Santo para nós? Para a gente só ficar mais bonito? Não, não é para isso, não. Ok? Então, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que eu queria dizer, nesses 5 minutinhos que ainda temos para completar 1 hora de conversa, é a ação do Espírito Santo na igreja. Ele é a alma da igreja. Lembra aquela música antiga que a gente canta? A nós descei divina luz. Na segunda estrofe a gente canta assim, vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor, vós sois a alma da igreja. Meus irmãos, a alma é aquilo que dá vida.
O que é a nossa morte? É quando a alma deixa o corpo. Se o Espírito Santo deixar a igreja morre. Por que a igreja nunca morreu? Porque Jesus prometeu, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. O Espírito Santo nunca vai abandonar a igreja. E como é que ele age na igreja? Aí eu quero usar o catecismo da igreja, esse maravilhoso catecismo da igreja, que aqui no parágrafo 688 ensina como é que o Espírito Santo age na igreja. Ele fala assim, primeiro, nas Escrituras que ele inspirou, as Sagradas Escrituras, toda inspirada pelo Espírito Santo. Olha aí, primeira coisa. Segundo, na tradição da igreja, da qual os padres da igreja são as testemunhas sempre atuais. Na tradição da igreja, esses 2000 anos, tudo que ensinaram os papas, os santos, os doutores, que chegou até nós. A tradição da igreja. Terceiro, no magistério da igreja, a quem ele assiste, o Papa e os bispos, guiados, assistidos pelo Espírito Santo, principalmente quando se reúne, né, no concílio ecumênico, o Papa reúne todos os bispos do mundo. Depois ele fala, 4, na liturgia sacramental, por meio de suas palavras, de seus símbolos, na qual o Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo. Na liturgia, o Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo. É ele que faz a transubstanciação, ou seja, transforma o pão no corpo de Cristo, transforma o vinho no sangue de Cristo. Por isso o padre, antes de rezar a fórmula da consagração, ele invoca o Espírito Santo, para que desça sobre as nossas oferendas. É chamada oração de epiclese, a invocação do Espírito Santo para que ele venha e transforme o pão no corpo de Cristo e o sangue e o vinho no sangue. Então, na liturgia, em todos os sacramentos, é o Espírito Santo que age. Por isso que na missa no Evangelho de hoje, né, é aquele Evangelho em que Jesus se apresenta no cenáculo e fala para os discípulos, né, sopra sobre eles, dá a eles a paz, sopra sobre eles, recebam o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados não estarão perdoados. Por quê? Porque quem atua no sacramento da confissão é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz o penitente ser perdoado quando ele é absolvido pelo sacerdote da igreja. Estão vendo, meus irmãos? O Espírito atua em todos os sacramentos. E também nos sacramentais, nas bênçãos, né? Então aí, essa função que ele faz na igreja. E o catecismo ainda coloca aqui para nós, o Espírito se manifesta na oração, na qual ele intercede por nós, por cada um de nós. São Paulo fala, ele intercede por nós com gemidos inefáveis, inexprimíveis. São Paulo fala, nós nem sabemos o que nós devemos pedir, mas o Espírito ora em nós. Né? Leva a gente à oração. Depois ele fala aqui, nos carismas e nos ministérios pelos quais a igreja é edificada. Já falei disso. Os carismas, os frutos, né, que São Paulo fala lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25, São Paulo fala os frutos do Espírito Santo, amor, paz, alegria, bondade, mansidão, autocontrole, os frutos do Espírito para a nossa santificação. Então o catecismo fala aqui, né? Depois ele fala no testemunho dos santos, na qual ele manifesta a sua santidade e continua a obra da salvação. A vida dos santos, que beleza, meus irmãos, a vida dos santos, a vida dos mártires. É o Espírito Santo que age em tudo isso. Veja, meus irmãos, que maravilha, né? 1 hora que eu estou falando aqui, já são 9 horas, e eu ainda teria muita coisa para falar. Se eu pudesse desdobrar aqui cada dom, cada fruto, né? Cada dom infuso, nossa, nós iríamos para 2, 3 horas de conversa. Mas não importa. Importa que na missa de amanhã você peça ao Espírito Santo. Na hora que você comungar, diga, Jesus, meu amado Senhor, que me dá o seu corpo, a sua alma, sua divindade, batiza-me no Espírito Santo, Senhor. Eu peço perdão de todos os meus pecados, Jesus. Não quero mais. Eu quero te servir, Jesus. Eu quero te amar, eu quero ser santo. Dá-me teu Santo Espírito, Jesus,
renova esta face da terra que é a minha alma, o meu interior. Manda, Jesus, o teu Espírito. Entendeu? Pode ter certeza que Deus, mais do que você, Ele quer isso para você. Se você fizer isso, você vai ser batizado no Espírito Santo. Você vai ser renovado no Espírito. Não tenha dúvida. Né? E você vai começar a sentir os efeitos. O gosto pela oração, o amor à igreja, o amor à Virgem Maria, o amor à Eucaristia, o amor à confissão, o amor ao texto. Você vai começar a sentir os efeitos. O amor, o desejo de ler a palavra de Deus. Quando a pessoa é renovada no Espírito Santo, ela tem uma fome da palavra de Deus. E tantas coisas mais. Está aí, meus irmãos. Muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora. Né? Estou vendo aí a Terezinha Castro, a Tereza Costa, né? O Vanduir Magalhães, Maria Cândida. Né? O tema nos cativa, está dizendo a Maria Cândida. É isso mesmo, cativa mesmo, Maria Cândida. Né? A Marisa Silva está dizendo, te agradeço, professor. Eu agradeço a Deus. Né? Também, Moema, obrigado, professor. Deus lhe pague por todos vocês. Né? Toda a graça, todo dom vem do alto. A Deus que nós devemos agradecer. Né? Meus irmãos, tenham um santo domingo abençoado, nessa solenidade do Espírito Santo. Que Deus derrame nesta noite abundantemente o Espírito Santo nas almas de todos vocês. Amém. Fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.